O sol poente de Lisboa derramava-se como mel sobre as calçadas de Pedra da Baixa, mas no coração de Maria Inês era uma tempestade que rugia. Ela parou abruptamente no meio da Rua Augusta, o coração martelando como o fado de Amália Rodrigues e quando em uma taverna esquecida. Traíste-me, Sofia? Dize-me que não é verdade, gritou ela para vazio, as palavras escapando como um soluço abafado, enquanto transeuntes apressados a contornavam como ondas ignorando uma rocha solitária. O telefone tremia em sua mão, a mensagem ainda fresca na tela. Uma foto borrada de Sofia, seu amor de 3 anos, rindo com outra mulher em um bar de Alfama, a legenda Noite de Liberdade. Maria Inês sentiu o mundo ruir, como se o terremoto de 1755 tivesse regressado só para ela. Mas o que ela não sabia era que aquela imagem era o primeiro fio de uma teia de mal-entendidos, tecida nas sombras de uma fidelidade testada pelo destino português, onde o amor, como o vinho do Douro, amadurece na adversidade. Maria Inês correu pelas ruas estreitas de Alfama, o bairro onde as casas se encostam umas às outras como amantes confidenciando segredos. O ar cheirava a sardinhas assadas e jasmim, mas para ela era o fedor da traição que a sufocava. Aos 28 anos, com sua pele morena marcada pelo sol do Alentejo de onde viera, Maria Inês era a contadora meticulosa da firma de advogados no Chiado, um lugar onde papéis sussurravam confidências de fortunas e ruínas. Sofia, sua companheira, era a designer gráfica da mesma empresa, com 30 anos, olhos verdes como as vinhas de Porto e um riso que iluminava as reuniões chatas como o sol de verão em Cascais. Elas se conheceram há 3 anos, num almoço de equipe no Time Out Market, onde Sofia derrubara acidentalmente um prato de bacalhau à brás sobre o colo de Maria Inês. Desculpa, minha alentejana. Deixa-me limpar isso com um beijo, dissera Sofia, piscando com malícia. Daquele desastre nasceram um romance que florescera em piqueniques no Parque Eduardo VII, passeios de elétrico pelo bairro Alto e noites de fada em casas de moraria, onde as vozes roucas cantavam de saudades que elas juravam nunca sentir. Mas naquela noite de verão tudo mudara. Maria Inês chegara cedo ao apartamento que partilhavam no bairro Alto, um ninho aconchegante com azulejos azuis nas paredes e uma varanda que dava para as luzes cintilantes da cidade. Sofia prometera cozinhar cataplana de marisco para celebrar o aniversário de Maria Inês, mas o fogão estava frio e uma mensagem pescava no telemóvel esquecido na mesa. Estou no bom com a Ana. Vem se quiseres diversão real BJS, R. O coração de Maria Inês parou. Ana? A nova estagiária loira da firma, com 25 anos e um sotaque de Coimbra que derretia corações? Elas riam juntas nos intervalos de café, trocavam olhares que Maria Inês atribuíra à camaradagem. Mas agora, a foto que uma amiga anónima enviara, Sofia e Ana, braços entrelaçados num bar lotado, copos erguidos em brinde, pintava um quadro de infidelidade cruel. Como pudeste, Sofia? Depois de tudo, murmurou Maria Inês para si mesma enquanto subia as escadas íngremes de Alfama, ignorando o chamado de um tocador de guitarra que entoava estranha forma de vida. Ela imaginava Sofia, com seu vestido vermelho que realçava as curvas suaves, dançando colada a Ana sob as luzes neon, esquecendo as promessas sussurradas na Praia da Rainha. O mal-entendido começara semanas antes. Maria Inês sabia agora, mas o orgulho alentejano, teimoso como a terra seca, a cegara. Sofia andara distante, trabalhando até tarde em projetos para um cliente em Porto, viajando de comboio alfa pendular, voltando exausta com olheiras que Maria Inês interpretara como culpa. Estás a esconder algo, não estás? Confrontar ela numa discussão acesa, sob o lustre de vidro de Murano que herdaram da avó de Sofia. É só o trabalho, Inês. O que queres que eu faça? Deixe tudo por ti? Sofia respondera, voz trêmula, mas Maria Inês virara as costas, ferida pela dúvida. Agora, no labirinto de Alfama, Maria Inês encontrou o bar O Bom, escondido numa praça escondida onde as festas de São João ainda ecoavam em memórias de martelos e sardinha. A porta rangeu ao abrir-se, e lá estava Sofia, sozinha numa mesa de canto, o copo de ginginha entocado, os olhos vermelhos fixos num ponto distante. Ana não se via por ali. Inês? Meu Deus, o que fazes aqui? Sofia ergueu-se, o rosto pálido sob a luz amarelada das lâmpadas de ferro forjado. Maria Inês atirou o telemóvel sobre a mesa, a foto explodindo em pixeles acusadores. Explica-me isto.
Explica como podes rir com ela enquanto eu choro sozinha em casa. Sofia empalideceu mais, as mãos tremendo ao pegar no aparelho. Isso foi há um mês, Inês. Uma saída de equipa. A Ana é casada, felizmente casada com um tipo de Setúbal. Foi só diversão inocente. Por que agora? Quem te enviou isto? A verdade pairava no ar como o fumo de um cachimbo de tabaco da Índia, mas Maria Inês, cega pela dor, não via. Inocente? Como o nosso amor era inocente até tu o sujares. Gritou ela, virando-se para sair, o coração partido e quando nas paredes de cal branca. Sofia correu atrás, agarrando-lhe o braço na rua escura. Espera. Há mais, Inês. Eu tenho andado a planear algo para nós. Para o nosso futuro. Mas as palavras se perderam no vento salgado que subia do Tejo e Maria Inês afastou-se, lágrimas arolando como gotas de orvalho nas pétalas de uma rosa de Sintra. Naquela noite, sozinha no apartamento, ela sonhou com o fim, um adeus definitivo, malas feitas, um bilhete para o Alentejo onde a família esperava com braços abertos e julgamentos sussurrados. Volta para a terra, filha. O amor da cidade é volúvel como o mar, diria a mãe, servindo sopa de tomate e coentros. Mas no fundo, Maria Inês sabia que fugir não curaria a ferida, só aprofundaria o vazio. Dias se passaram como névoa matinal no Gerês. No escritório, no edifício modernista do Chiado com vistas para o arco da Rua Augusta, o silêncio entre elas era um abismo. Maria Inês enterrava-se em balanços contábeis, os números frios uma âncora contra o caos emocional. Sofia, do outro lado da Open Space, desenhava logos para uma marca de azeite alentejano, mas seus traços saíam tortos, como se a caneta se rebelasse contra a dor. A amiga anónima era, Maria Inês descobrira tarde demais, a prima invejosa de Sofia, uma solteirona de 35 anos que morava em Oeiras e cobiçava a vida delas desde sempre. Quero ver-te cair, prima. Para eu subir, confessara num e-mail anónimo que vazara. Mas o dano estava feito, a semente da dúvida germinara em desconfiança. Numa tarde chuvosa, típica do outono lisboeta, onde o céu chora como em uma morna de Cabo Verde cantada por Cesária Évora, Sofia bateu à porta do gabinete de Maria Inês. Precisamos falar. Fora daqui. Elas desceram ao terreiro do Paço, onde o Tejo lambia as escadas de pedra como um amante relutante. Sentadas num banco sob a estátua de D. José I, Sofia abriu uma pasta de couro envelhecido, herança do avô pescador de Ericeira. Dentro, plantas de uma casa pequena em comporta, na costa alentejana, paredes brancas, telhado de palha, um jardim para plantar ervas e flores silvestres. Eu andava a poupar para isto. Para nós fugirmos da cidade, do stress do trabalho. Para uma vida simples, como as tuas histórias da infância. A viagem a Porto era para reuniões com o arquiteto. Não para trair-te. Maria Inês tocou o papel, sentindo o cheiro de tinta fresca misturada ao sal do mar distante. Mas a foto a Ana. Sofia riu amargamente. A Ana ajudou-me a escolher o tecido para as cortinas. Ela é hétero, Inês, e eu só te amo a ti. O mal-entendido foi plantado por inveja, mas a fidelidade. A minha fidelidade é como fado, profunda, eterna. Porém, o perdão não veio fácil. Maria Inês, marcada pela educação católica do interior, onde o adultério era pecado mortal mesmo entre mulheres, lutava contra o fantasma da traição imaginada. E se houver mais? E se eu não for suficiente? Sofia puxou-a para um abraço, o cheiro de lavanda do seu perfume misturando-se à chuva. Tu és o meu porto seguro, Inês. Como Lisboa para o mundo. Elas caminharam de mãos dadas pelo Rocio, passando pelas estátuas de Camões que velavam amores impossíveis, mas naquele momento, o deles parecia possível novamente. Ainda assim, a sombra pairava. A prima de Sofia, descobrindo o plano da casa, tramaria para destruí-lo, revelando um segredo do passado de Sofia que abalaria as fundações do seu amor. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de laranja como as romarias de São João, Maria Inês sentiu um vislumbre de esperança.
Mas o destino, caprichoso como as marés do Atlântico, reservava o verdadeiro teste. Uma carta chegada do Alentejo, convocando-a para casa por causa da doença da mãe, e com ela, a pressão familiar para esquecer esta vida de pecado e casar com um vizinho viúvo. Sofia, ao saber, jurou: eu protejo-te, Inês. Nós protegemo-nos mutuamente. Era o início da redenção, mas o caminho seria pavimentado de lágrimas e verdades reveladas. A viagem de comboio para o Alentejo foi um suplício de silêncios e paisagens áridas que espelhavam a alma de Maria Inês. O Intercidade chocalhava como um berço inquieto, passando por campos de sobreiros centenários onde Sobreiro, rei da paciência portuguesa, resistia ao calor impiedoso. Sofia insistira em acompanhá-la, apesar do trabalho acumulado. Não te deixo sozinha nesta, dissera ela na estação Santa Apolónia, beijando-lhe a testa sob o olhar indiferente dos viajantes. Maria Inês apertara a mão dela, sentindo os dedos entrelaçados como âncoras em mar revolto. Mas o mal-entendido da foto ainda ecoava, um sussurro venenoso que a prima de Sofia, aquela víbora chamada Rita, alimentava com mensagens anónimas. Ela mente sobre tudo. Pergunta-lhe sobre a ex de Évora. Évora, a cidade dos templos romanos e ossos capuchinhos, era onde Sofia estudara design na universidade, 10 anos antes. Ali, num verão de amores fugidios, ela tivera uma paixão breve com uma colega, Laura, uma pintora de cabelos ruivos e temperamento de fogos de artifício. Fora um romance de juventude, intenso como o vinho de reguengos, mas terminado em lágrimas quando Laura partira para Lisboa sem olhar para trás. Sofia nunca contara a Maria Inês, temendo que o passado manchasse o presente. Não é segredo, é só irrelevante, pensara ela. Mas Rita, que espiara as cartas antigas na casa da família em Oeiras, usara isso como arma. Ao chegarem a Évora, o ar seco envolveu-as como um abraço áspero. A mãe de Maria Inês, Dona Rosa, esperava na estação com um velho Renault enferrujado, o rosto enrugado como pergaminho antigo, os olhos castanhos cheios de uma mistura de alívio e reprovação. Minha filha. Finalmente voltas à terra boa. E quem é esta? Amiga, perguntou, lançando um olhar cético a Sofia, que carregava as malas com graça discreta. É a Sofia, mãe. A minha companheira. Maria Inês engoliu em seco, sabendo o peso daquela palavra no Alentejo conservador, onde o casamento gay era lei desde 2010, mas o coração das gentes ainda batia ao ritmo de procissões e missas. Dona Rosa bufou. Companheira de quê? De pecados da cidade? Entra no carro, que o médico espera. A casa da família era uma quinta modesta nos arredores de Évora, com oliveiras centenárias e um poço onde Maria Inês brincara criança, sonhando com princesas em vez de contabilidades. Dona Rosa fora diagnosticada com um tumor no pulmão, fruto de anos inalando pó de cortiça nas fábricas de Montemor Novo. Não é grave, dizem eles, mas quero-te aqui, Inês. Para casares direito com o Manuel, o viúvo da quinta vizinha. Ele precisa de uma mulher forte como tu. As palavras caíram como pedras num lago calmo, ondulando a paz frágil de Maria Inês. Sofia, na cozinha ajudando a preparar ensopado de borrego, ouviu tudo e mordeu o lábio, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Naquela noite, sob o céu estrelado do Alentejo, mais puro que o de Lisboa, poluído por luzes urbanas, elas sentaram-se no terraço, partilhando uma garrafa de tinto de Borba. Eu não posso, Sofia. Não posso deixar-te, mas a minha mãe. Ela morre um pouco a cada dia que me vê perdida. Sofia pegou na sua mão, traçando linhas invisíveis na palma como se desenhasse um mapa para o futuro. Lembra-te do nosso primeiro fado juntos, em Alfama? Lágrimas de orvalho? O amor chora, mas renasce. Eu protejo-te desta pressão, Inês. Amanhã falo com ela. Maria Inês riu, amarga. Tu, a lisboeta cosmopolita, contra a matriarca alentejana? Boa sorte. Mas o destino interveio com crueldade poética.
Na manhã seguinte, enquanto Dona Rosa descansava, um envelope chegou pelo correio. Uma carta de Rita, endereçada a Maria Inês, com fotos antigas de Sofia e Laura em Évora, abraçadas num festival de jazz, legendas como a verdadeira paixão dela. Vês? Ela nunca te amou de verdade. Volta para Manuel antes que ela te destrua. O coração de Maria Inês partiu-se novamente, mais fundo que antes. Confrontou Sofia no olival, onde o vento sussurrava segredos entre as folhas prateadas. Quem é Laura? Por que me mentiste? Sofia caiu de joelhos, lágrimas arolando na terra seca. Foi há 10 anos, Inês. Um erro de juventude. Eu era nova, confusa. Tu és o meu agora, o meu sempre. A Rita. Ela quer a herança da família, o apartamento em Oeiras. É inveja pura, como o veneno das uvas azedas. A discussão escalou, vozes e quando como trovões distantes. Dona Rosa, alertada pelo barulho, saiu à varanda com um jarro de lã sobre os ombros frágeis. O que é isto? Mais mentiras da cidade? Maria Inês, dividida entre lealdade filial e amor, gritou: Mãe, o amor não é como o pão alentejano, não se parte ao meio sem doer. Sofia, ferida mas resoluta, aproximou-se de Dona Rosa. Dona Rosa, eu amo a sua filha mais que tudo. Deixe-me contar-lhe uma história. E contou, da sua infância em Lisboa, órfã de pai pescador engolido pelo mar em Ericeira, da mãe que trabalhava como costureira para pagar os estudos, do medo de perder quem ama que a fizera guardar o passado como uma concha fechada. Eu protejo Inês porque ela me salvou. No dia que nos conhecemos, eu estava a afogar no trabalho, sozinha. Ela trouxe luz. Dona Rosa, com olhos marejados, tocou o braço de Sofia. Tu falas como o meu marido, que o mar levou. Ele dizia que o amor é como a cortiça, flutua nas tormentas. Pela primeira vez, um vislumbre de aceitação. Mas o conflito não acabara. Rita, sabendo do plano da casa em comporta, enviara uma queixa anónima à firma, acusando Sofia de plágio nos desenhos, uma mentira para a despedir e isolar Maria Inês. A notícia chegou por e-mail naquela tarde, enquanto elas colhiam figos no jardim. Estou perdida, Inês. Sem emprego, sem ti. Sofia soluçou. Maria Inês, vendo a dor genuína, abraçou-a forte. Não. Nós lutamos juntas. A verdade une-nos. Elas regressaram a Lisboa no comboio noturno, o Alentejo ficando para trás como um sonho febril. Dona Rosa acenara adeus com um lenço bordado, prometendo visitar a casa dos sonhos. Mas em Lisboa, o verdadeiro C.A. Trau esperava, a confrontação com Rita, que planejava roubar não só o amor, mas a herança emocional de uma família partida. Lisboa acordava com o clamor dos elétricos subindo a colina do bairro Alto, sinos das igrejas tilintando como alertas para corações em turbulência. Maria Inês e Sofia entraram no escritório como fantasmas, o ar-condicionado gelado contrastando com o calor da reconciliação frágil no Alentejo. A queixa de plágio pairava como uma nuvem de poeira de obra no chiado. O chefe, um homem corpulento de Setúbal com bigode farto e amor por pastéis de nata, chamou Sofia ao gabinete. Isto é grave, rapariga. Alguém acusa-te de copiar designs de um estúdio em Porto. Provas? Sofia, pálida como azulejo sem cor, negou com veemência. É mentira, senhor. Eu criei tudo à mão, inspirada nas rendas de Bilros da Nazaré. Maria Inês, do outro lado da porta envidraçada, ouvia o coração bater como tambor de rancho folclórico. Quando Sofia saiu, olhos inchados, Maria Inês arrastou-a para o café da esquina, o Fábrica, onde o cheiro de expresso forte misturava-se ao burburinho de conversas em calão lisboeta. É a Rita, não é? Aquela cobra. Sofia assentiu, exausta. Ela tem acesso aos meus ficheiros antigos, da família. Quer-me fora para herdar tudo, o apartamento, os desenhos do avô. O mal-entendido inicial da foto era só o prólogo. Agora, a traição revelava-se em camadas, como uma cebola lentejana no ensopado. Maria Inês sentiu raiva subir, quente como o sol de Estremoz.
Vamos confrontá-la. Rita morava em Oeiras, numa vivenda modesta com jardim de buganvílias cor-de-rosa, herança da tia solteirona que morrera sem descendentes diretos. Elas bateram à porta ao fim da tarde, o mar de carcavelos rugindo ao fundo como testemunha imparcial. Rita abriu, o rosto magro contorcido em surpresa fingida, cabelos grisalhos presos num coque severo. Aos 35, parecia mais velha, amargurada pelo celibato autoimposto e inveja crónica. Prima! E a amante alentejana. Que honra! O tom era veneno adoçado com mel de rosmaninho. Sofia entrou primeiro, voz firme apesar do tremor. Para com isto, Rita. As fotos, as acusações. Porquê? Somos família. Rita riu, um som seco como folhas mortas no outono. Sentaram-se na sala de estar, paredes forradas com fotos antigas, o avô pescador com redes cheias, a mãe de Sofia costurando sob lâmpada fraca. Família? Tu roubaste tudo, Sofia. O amor da mãe, a atenção. Eu cuidei dela nos últimos anos, enquanto tu voavas em Lisboa com esta. Aberração. Apontou para Maria Inês, que se ergueu como uma oliveira enraizada. Aberração? O amor não é propriedade, senhora. É como o fado, dói, mas liberta. Rita cuspiu as palavras, tu não sabes nada. Sofia tem segredos. Pergunta-lhe sobre o aborto em Évora, depois da Laura. Ela matou uma vida por egoísmo. O silêncio caiu como uma rede de arrasto. Sofia cobriu o rosto, soluços abafados. Maria Inês virou-se para ela, o mundo girando. É verdade? Sofia assentiu, voz partida. Eu era 20 anos, Inês. Laura e eu. Fomos imprudentes. Perdi a gravidez num acidente de carro, voltando de um concerto. Culpei-me tanto que fugi para Lisboa. Nunca contei, por vergonha. Achava que me verias fraca. O passado, guardado como vinho em barris escuros, transbordava agora, ácido e revelador. Rita sorriu vitoriosa. Vês? Ela mente por natureza. Sai da vida dela, alentejana, antes que te arraste para o fundo. Maria Inês sentiu o chão tremer, como o terremoto que moldara Lisboa. A traição não era de Sofia para ela, mas do silêncio que o medo impusera. Porque não confiaste em mim, sussurrou ela, pegando na mão de Sofia. Porque o Alentejo te ensinou a ser forte, e eu. Eu sou só uma lisboeta frágil, com cicatrizes no má. Elas saíram dali de mãos dadas, deixando Rita sozinha com sua vitória pírrica. No elétrico de regresso, sob as luzes tremulosentes, Maria Inês beijou Sofia pela primeira vez desde mal-entendido. O passado não nos define. Nós definimos o futuro. Mas o CAO aproximava-se. A firma suspendeu Sofia pendente de investigação e Dona Rosa, ao saber por um telefonema intempestivo de Rita, adoeceu gravemente, culpando o pecado pelo tumor. Maria Inês correu de volta ao Alentejo, sozinha desta vez, enquanto Sofia lutava em Lisboa para provar a inocência. Num hospital de Évora, com cheira desinfetante e flores de camomila, Dona Rosa chamou a filha à beira-cama. Eu errei, minha menina. O amor é como a terra, fértil se cultivado, árido se negligenciado. Perdoa a tua mãe. Lágrimas caíram e Maria Inês perdoou, prometendo trazer Sofia para uma visita. Em Lisboa, Sofia descobriu a prova, e-mails de Rita hackeando o computador familiar, copiando designs para acusar falsamente. Com a ajuda de Ana, sim, a rival inocente, que era hacker amadora, recuperou os logs. A firma exonerou-a e Rita foi desmascarada, perdendo a herança por fraude. Mas o preço fora alto. Sofia, exausta, sonhara com o fim durante noites insones, imaginando-se no mar de Ericeira, deixando tudo para trás. Eu protejo-te, mas quem me protege? Confessara Maria Inês por videochamada, voz rouca como fadista. A reunião em Comporta veio como bálsamo. A casa pequena erguia-se na duna, ondas sussurrando promessas.
Elas plantaram lavanda no jardim, simbolizando cura, e sob o céu estrelado, juraram fidelidade renovada. A verdade une corações, murmurou Sofia, e Maria Inês respondeu, em protegendo uma à outra. O outono em comporta trazia ventos suaves do Atlântico, carregados de sal e promessas de renascimento, como as folhas das sobreiras que caíam para nutrir a terra. Maria Inês e Sofia passavam fins de semana na casa inacabada, martelando tábuas e rindo de erros amadores, o som ecoando como risos em uma romaria de Nossa Senhora da Piedade. Afirma perdoar o incidente. O chefe de Setúbal, com seu coração mole sob a casca dura, promovera Sofia a chefe de design, reconhecendo o talento que Rita tentara ofuscar. Tu és como o azeite, essencial e puro, dissera ele, oferecendo uma garrafa de picual alentejano como bónus. Mas as cicatrizes do mal-entendido demoravam a sarar. Maria Inês acordava à meio da noite, sonhando com a foto borrada, o riso de Ana transformando-se em zombaria. E se houver mais segredos? Perguntava-se, virando-se para Sofia que dormia serena, o peito subindo e descendo como ondas calmas. Num domingo de mercado em Setúbal, entre bancas de figos maduros e queijos de cabra, elas encontraram Ana por acaso. A estagiária, agora promotora de eventos, abraçou-as efusivamente. Vocês são o casal mais fofo da firma. Desculpem o mal-entendido, eu avisei a Sofia para contar tudo. Maria Inês corou, mas o abraço dissipou sombras. Obrigada por seres a ponte, não a barreira. De regresso a Lisboa, o cotidiano retomava o ritmo. Manhãs de café no Chiado, onde o aroma de pastelaria se misturava ao burburinho de turistas, tardes de reuniões onde olhares cúmplices trocados sobre mesas de mogno valiam mais que contratos, noites de fado no Senhor Vinho, onde vozes como a de Marisa teciam teias de emoção. Sofia compusera um caderno de esboços para a casa, azulejos com motivos de ondas para a cozinha, uma varanda com rede para tardes preguiçosas. Aqui protegerei-te dos ventos do mundo, dizia ela, traçando linhas com lápis macio. Maria Inês, por sua vez, gerira as finanças com precisão alentejana, cortando gastos desnecessários para acelerar a obra. Contudo, o conflito latente surgiu numa carta de Dona Rosa. Volta para casa, Inês. O Manuel pergunta por ti. Esta Sofia. Ela trouxe dor à nossa família. A mãe, recuperando devagar do tratamento, ainda lutava com as correntes da tradição, onde o amor entre mulheres era sussurro em conventos antigos, não celebração em quintas modernas. Maria Inês respondeu com uma visita surpresa, levando Sofia e um cesto de vinhos do Douro. Na Quinta de Évora, sob a ramada de uvas moscatel, Dona Rosa serviu migas alentejanas, o prato reconfortante de pão amanhecido e tocinho. Senta-te, Sofia. Conta-me da tua mãe. Ela costurava como eu? A conversa fluiu como o rio Guadiana, subterrâneo mas persistente. Sofia falou de ericeira, das redes de pesca tecidas à noite, das canções de embalar com marulhos. Dona Rosa tocou a mão dela. O mar leva, mas também traz. Como o amor. O momento de graça foi interrompido por uma chamada. Rita, expulsa da família, tentara suicídio em Oeiras, deixando uma nota culpando Sofia pela perda de tudo. O Hospital Cascais era um labirinto de corredores brancos, cheiro antissético misturado ao oceano próximo. Elas correram lá, o coração apertado pela culpa coletiva. Rita, pálida na cama, olhos vazios como conchas sem pérola, murmurou: eu só queria pertencer. A inveja comeu-me viva. Sofia sentou-se ao lado, segurando a mão fria da prima. Tu pertencesses, Rita. À família, sempre. O perdão é como o pão, partilha-se. Maria Inês, ao fundo, sentiu as lágrimas. A traição de Rita não era maldade pura, mas dor não curada, como o fado que chora saudades não resolvidas. Elas visitaram Rita semanalmente, levando flores de jasmim de Alfama e histórias de redenção. Aos poucos, a prima suavizou, confessando aquiamento por desespero financeiro, dívidas de jogo em casinos de Estoril. Eu via-te feliz, Sofia, e odiava-me por não o ser. O perdão veio devagar, mas veio, selado num jantar em Oeiras onde riram de memórias de infância, o avô pescador unindo-as como linha de anzol.
Enquanto isso, o amor de Maria Inês e Sofia aprofundava-se em rituais diários, caminhadas pelo Tejo ao amanhecer, pés descalços na areia de cais do Sodré, cozinhar arroz de marisco na varanda, especiarias picantes evocando viagens sonhadas a Moçambique, ler poesia de Sofia de Mel Brainer sob cobertores, versos sobre mar e eternidade. Tu és a minha musa alentejana, sussurrava Sofia, beijando o pescoço de Maria Inês. Não havia pressa para a intimidade física, o toque era ternura, não urgência, um entrelaçar de dedos que falava de proteção mútua. O CAO Trau pessoal veio numa tempestade de novembro, quando o mar de Ericeira engoliu um barco de pesca e quando o passado de Sofia. Ela desabou, pânico ancestral subindo como onda. Maria Inês levou-a à praia, mesmo na chuva, segurando-a enquanto o trovão rugia. Eu protejo-te do mar, como tu me proteges da terra. Naquela noite, enroladas em lençóis cheirando maresia, Sofia revelou o último segredo, um diário de Évora, onde escrevera poemas para Laura, mas o último verso era para uma mulher de olhos castanhos como terra fértil, profecia de Maria Inês. Tu sempre estiveste lá, no meu coração. A verdade unia-as mais forte, tecendo um tapete de confiança onde antes havia furos. O inverno lisboeta chegava manso, com chuvas finas que lavavam as ruas como lágrimas purificadoras, preparando a cidade para o Natal de luzes e manjericos. Maria Inês e Sofia decoraram o apartamento no bairro Alto com ramos de azevinho e bolas de vidro soprado de peniche, o pinheiro cheirando a resina do Jerez. Mas sob a alegria, a sombra da doença de Dona Rosa persistia, os tratamentos em Évora drenavam as poupanças e Maria Inês debatia-se entre o dever filial e o sonho da casa em comporta. Eu não posso falhar à minha mãe, confessou numa noite de reis, enquanto comia um bolo rei encharcado de rum. Sofia, com olhos determinados, respondeu, então vamos trazê-la para cá. Lisboa tem hospitais como Curra e Cabral e o amor cura mais que remédios. O plano ganhou forma. Dona Rosa mudaria para um quarto no apartamento, com vista para o castelo de São Jorge, onde as lendas de moras encantadas sussurravam de amores proibidos. Sofia desenhou divisórias leves de cortiça, isolando privacidade sem barreiras emocionais. Maria Inês organizou as finanças, vendendo joias herdadas, um colar de filigrana de Vila Real que a avó alentejana lhe dera no batismo. É tempo de ciclos novos, pensou ela, sentindo o peso aliviado. Rita, surpreendentemente, ofereceu ajuda. Redimida pelo perdão, usou as poupanças remanescentes para pagar uma consulta com um oncologista de renome no Hospital de Santa Maria. Eu devo-vos isto, disse ela num café em Belém, pastéis de nata derretendo no prato como barreiras antigas. As visitas ao hospital tornaram-se rituais. Sofia levava desenhos de paisagens alentejanas para distrair Dona Rosa, Maria Inês contava histórias da infância e Rita, timidamente, partilhava anedotas do avô pescador. Ele dizia que a família é rede. Quanto mais fios, mais forte, murmurava Rita, voz suavizada pela culpa lavada. O amor entre Maria Inês e Sofia florescia na rotina partilhada. Manhãs começavam com abraços preguiçosos, o sol filtrando pelas persianas como luz em capela gótica, almoços no escritório trocados por bilhetes escondidos em pastas, amo-te como o Tejo ama o mar. Sofia, inspirada, criou uma linha de designs para uma marca de joias lésbicas em Porto, motivos de duas chaves entrelaçadas simbolizando fidelidade. É a nossa história, explicou ela numa feira de artesanato no Lisboa Factory, onde o vento do Tejo carregava cheiros de street food e criatividade. Maria Inês, orgulhosa, usou o primeiro colar, pingente de prata com duas âncoras unidas. Contudo, um novo conflito surgiu das profundezas. O ex-namorado de Ana, um tipo ciumento de Coimbra, descobrira o incidente da foto e espalhara rumores na firma, acusando Sofia de assédio. Ela seduziu a minha noiva, gritava ele em e-mails virais. O chefe chamou uma reunião de emergência, o ar tenso como antes de uma tourada em moita. Maria Inês defendeu Sofia com fogo alentejano, isso é calúnia. A Ana é amiga e o amor não assedia, liberta. Ana testemunhou, voz firme, o meu ex é o problema, não a Sofia. Elas são um casal perfeito. O rumor dissipou-se como fumo de churrasco em São João, mas deixou Maria Inês exausta, questionando a fragilidade da sua bolha. Naquela noite, no hospital, Dona Rosa piorou subitamente, uma infecção pós-quimioterapia.
Maria Inês correu pelas ruas chuvosas do Chiado, o casaco ensopado, o coração em pânico. Sofia encontrou-a no corredor estéril, abraçando-a contra o peito. Ela é forte, como tu. Nós protegemo-nos. Horas de espera transformaram-se em vigília, com orações murmuradas em português antigo, velas imaginárias acesas a Santa Luzia. Ao amanhecer, o médico saiu, estabilizada. Foi por pouco. Dona Rosa, acordando fraca mas lúcida, chamou as duas à cama. Eu vivo juntas, na chuva. Como irmãs. Não como amantes. Perdoem uma velha teimosa. O amor de vós é bênção, não maldição. O perdão maternal foi o bálsamo. Dona Rosa, recuperando, juntou-se às obras em comporta, bordando almofadas com motivos de flores silvestres enquanto comentava os planos de Sofia. Põe uma cozinha grande, para as sopas alentejanas. Rita, agora aliada, ajudou com a contabilidade, redimindo-se em números precisos. O inverno cedeu ao primavera, com amendoeiras em flor como noites de fado romântico, e a casa ganhou vida, paredes caiadas, janelas abertas ao mar, um altar pequeno com foto do avô pescador. Maria Inês e Sofia celebraram o equinócio com um piquenique na praia, pão de milho, queijos de azeitão, vinho verde gelado. De mãos dadas, viram o sol poente tingir as ondas de ouro. O mal-entendido acabou, disse Sofia. A verdade é o nosso lar. Mas o destino, sempre dramático como ópera portuguesa, reservava uma prova final, uma oferta de emprego em Porto para Maria Inês, com salário dobrado, mas significando separação temporária. A primavera em Portugal é um hino à resiliência, campos verdes do Alentejo florescendo após secas, azulejos reluzindo sob chuvas passageiras, corações aquecendo como o sol tímido de abril. A oferta de emprego chegou por e-mail do Escritório Central em Porto, diretora financeira, com foco em expansão para o norte. Salário atrativo, mas relocation necessária por 6 meses. Maria Inês leu na varanda do bairro Alto o castelo de São Jorge vigiando como guardião silencioso. Sofia, ao lado, bebendo chá de camomila, sentiu o peso. É uma oportunidade, Inês. O Douro, as caves de vinho. Mas nós? O conflito rasgou o tecido da paz reconquistada. Maria Inês via o posto como ponto para o futuro, estabilidade para a casa em comporta, cuidados médicos premium para Dona Rosa. Sofia, porém, sonhava com o fim novamente, noites sozinha em Lisboa, o apartamento e quando vazios como fado sem guitarra. Eu protejo-te, mas e se a distância nos trair? Elas discutiram na cozinha, vozes subindo como vapor de caldo verde ferver. É só 6 meses. Como a tua viagem a Porto no início, argumentou Maria Inês. Sofia, lágrimas nos olhos, rebateu, aquele mal-entendido nasceu de ausências. Não repitamos. Dona Rosa, agora instalada no quarto com vista ao castelo, mediou com sabedoria alentejana. O amor é como amigas, mistura-se o que há sem desperdiçar. Vai, Inês. Sofia e eu cuidamos da casa. Rita, surpreendente aliada, ofereceu-se para acompanhar Sofia nas obras em comporta, para espiar as minhas culpas com martelo e prego. O adeus na estação Campanhã de Porto foi agridoce, abraços longos, beijos salgados de lágrimas, uma garrafa de Porto Tawny como talismã. Liga todas as noites. Sonha comigo, sussurrou Sofia, o comboio alfa pendular partindo como seta prateada. Os meses em Porto foram tapeçaria de saudades e forças. Maria Inês mergulhou no trabalho, auditando cavos de vinho no Vale do Douro, onde vinhas em socalcos contavam histórias de paciência humana contra encostas íngremes. À noite, videochamadas com Sofia iluminavam o quarto alugado. Hoje plantei rosas na varanda. Vermelhas, como o teu vestido no nosso primeiro encontro. Dona Rosa melhorava, ganhando peso com as sopas de Sofia, rindo de anedotas de Rita sobre pescarias falhadas. A tua prima é um desastre com redes, mas tem coração de ouro. O Céu Trau irrompeu numa nevasca rara no norte, isolando Porto como ilha nevada. Maria Inês, sozinha no hotel, recebeu uma chamada de Sofia, a Rita.
Ela confessou tudo. Não era só inveja, ela tinha um crush em mim, desde Évora. Por isso as mentiras. O passado de Rita revelava-se em camadas, não só dívida, mas amor não correspondido, transformado em veneno. Ela pediu desculpa. E eu perdoei, por nós. Maria Inês, vendo flocos dançarem à janela, sentiu o coração expandir. O amor protege, mesmo dos fantasmas. Quando a oferta se estendeu indefinidamente, Maria Inês recusou. Porto é belo, mas o meu lar é contigo, em Lisboa. Regressou de surpresa, o comboio chegando ao Rocio ao entardecer dourado. Sofia esperava na plataforma, com Dona Rosa e Rita ao lado, um cartaz handmade. Bem-vinda, minha fiel. O abraço foi maré alta, apagando distâncias. O verão coroou a redenção. A casa em comporta inaugurada com uma festa, fado ao vivo de um tocador de moraria, cataplana fumegante, vinhos do Alentejo fluindo como rios de perdão. Dona Rosa dançou um lento com Rita, irmãs na dor curada. Ana trouxe o ex reconciliado, provando que mal-entendidos se dissolvem em tempo. Maria Inês e Sofia, de mãos dadas na duna, viram o sol mergulhar no Atlântico. Sonhei com o fim, mas a verdade trouxe o eterno, murmurou Sofia. E nós protegemo-nos, para sempre, respondeu Maria Inês. O amor, como Portugal, terra de saudades e renascimentos, provara-se fiel. Na brisa salgada, ecoava um fado suave, não de perda, mas de união.